Gostaria de dar o título de Nunca é Tarde à nossa conversa de hoje e transmitir uma ideia otimista, positiva e inclusiva, palavra que está bem na moda, conquistando assim muita gente para ouvir o que lhes agrada ao ouvido. Mas o que você prefere? Ouvir a verdade ou algo que lhe agrade? A mensagem bíblica é de urgência. É a melhor mensagem que alguém poderia transmitir e conhecer, pois é mensagem de salvação. As pessoas, porém, querem a salvação e, ao mesmo tempo, querem viver do jeito que lhes agrade, sem se importar em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, então, precisamos alertar, advertir nossos ouvintes para que corrijam sua rota e se voltem para o Senhor. Por isso, nosso tema hoje é tarde demais. E nossa oração é que não seja tarde demais para você que nos ouve e vê. Este é o motivo, então, de termos como título hoje de nossa conversa tarde demais, não para transmitir um sentimento negativo, uma ideia negativa, nem mesmo uma ameaça, e sim uma advertência. A advertência feita pelo próprio Jesus. Nós vamos então ao Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 23 a 30, para lermos aquele que será o texto base para a nossa meditação de hoje, o verso 22 de Lucas 13, ele diz o seguinte: depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Prosseguindo em direção a Jerusalém. E aí, então, nós entramos nos versos da nossa meditação. Diz assim, então, o nosso texto. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste
em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. É interessante na forma como Jesus responde a pergunta desta pessoa que não é identificada aqui, nós lemos no verso 23, no início, alguém lhe perguntou. Jesus, ele começa respondendo a esta pergunta, dizendo: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Então, Jesus está falando diretamente àquele que lhe perguntou e aos outros que estavam ali também. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, neste momento, ele está falando de terceiros. Vocês se esforcem, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E Jesus continua respondendo a pergunta de seu interlocutor. Só que agora ele muda. Ele começa a falar de si, primeira pessoa do singular, para eles, primeira pessoa do plural. Aliás, segunda pessoa, vocês, segunda pessoa do plural. Ele diz: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora. Então ele começa falando de terceiros e depois direciona sua resposta diretamente àqueles que o estavam ouvindo. É interessante isto. Possivelmente, se não todos, a maioria ali era de judeus. Jesus estava a caminho de Jerusalém, como nós lemos no primeiro verso, que não está aqui, no verso 22. Mas é interessante que Jesus fala direcionando-se a eles, a seus ouvintes. Quando estivermos aqui desenvolvendo este estudo mais à frente, esta palavra, nós também vamos fazer isto. Nós vamos nos dirigir a você que nos ouve, ou a vocês que nos ouvem. E se por acaso esta palavra for uma palavra que sim pode ser aplicada à sua vida, preste bastante atenção para que você tome a decisão correta, a decisão adequada, de acordo com este ensino, esta advertência, esta resposta de Jesus, para que você não seja enquadrado naquilo que é o nosso tema de hoje. Tarde demais, para que não seja tarde demais para você. Este é o nosso texto, então, começando aí no verso
23. E o que é interessante observarmos então? Alguém deve ter percebido que Jesus atraía multidões por onde passava, mas essas pessoas eram curadas, ensinadas e até alimentadas. Por isso que eu quis, inclusive, ler o verso 22, antes de formalizarmos aqui, dos versos 23 em diante. Alguém deve ter percebido que Jesus atraía muita gente, multidões, por onde ele passava. Agora, essas pessoas eram curadas, ensinadas e até alimentadas. Temos pelo menos 2 registros nas Escrituras de Jesus multiplicando pães e peixes e alimentando multidões. E quando Jesus seguia seu caminho, poucas dessas pessoas se tornavam seguidoras leais. Por isso, esse alguém deve ter perguntado a Jesus: serão poucos os salvos? Esta é a pergunta aí no verso 23. Serão poucos os salvos? Pela resposta de Jesus, muitos tentariam ser salvos. Só que muitos tentariam ser salvos depois de ser tarde demais. É assim que nós podemos entender o que Jesus diz com base em suas palavras nesses versos. Vejamos. Jesus diz para ele, verso 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Então, olha, a porta é estreita, mas já podemos perceber desde já que, apesar de ser uma porta estreita, ela está aberta. É uma porta estreita, porém aberta. E é possível entrar por ela. Não é atraente, mas dá acesso à salvação. O que é atraente é o que está por trás desta porta. Quando você passa por ela, você é salvo. Essa é a resposta de Jesus. Mas é uma porta estreita. Falamos sobre a porta larga e a porta estreita em maio do ano passado. Agora nós vamos ficar aqui somente com este outro texto. Naquela oportunidade nós fomos a Mateus capítulo 7. Vamos pensar aqui apenas na oportunidade da porta estreita pela qual é necessário entrar a fim de que sejamos salvos. Ou a fim de que aqueles que ainda por ela não entraram sejam salvos. A porta é estreita, mas está aberta. Portanto, é possível entrar por ela. Não é uma porta atraente. Porque lá naquele outro texto há uma porta larga e uma porta estreita. Um caminho largo e um caminho estreito. Então não é uma porta atraente, mas ela dá acesso à salvação. Agora Jesus, ele começa dizendo, esforcem-se. Ora, esforcem-se já nos dá a ideia de que não é simplesmente de braços cruzados, sem prestar muita atenção por onde estamos caminhando, sem olhar para
a nossa meta, para o nosso objetivo, que nós vamos atingir esta porta e entrar por ela. Esforcem-se. Então não é fácil. Embora não seja fácil, é possível. Em Bíblias bem mais antigas, traduções bem mais antigas aos nossos tempos, o termo lá atrás no nosso português era porfiar. E porfiar transmite a ideia que Jesus quis dar a este entrar pela porta estreita. Porfiar significa competir ou lutar por algo, disputar até para entrar pela porta estreita. E aí a gente vai entendendo, a partir dessa comparação, o que Jesus quis dizer com muitos serão salvos. O que Jesus quis dizer com sua resposta. Entrar pela porta estreita exige esforço, exige renúncia, exige humildade, vontade persistente. Não aquela vontade que faz com que a pessoa facilmente desista daquilo que pretende fazer. E urgência. Nesta resposta de Jesus, nós enxergamos, vamos por assim dizer, nas entrelinhas, tudo isto: esforço, renúncia, humildade, vontade persistente e urgência. Nenhum desses itens é algo fácil para a maioria das pessoas. Nos nossos dias, as pessoas querem vida tranquila, as pessoas não querem se esforçar, as pessoas querem tudo nas mãos. É assim nos nossos dias. Por que tanta gente joga na loteria, na loto, em jogo do bicho? Porque quer ganhar fácil, quer ficar rico sem fazer esforço, sem trabalhar. Então, esforço, não são muitos que querem e gostam de se esforçar por algo. Renúncia, não são muitos que renunciam a coisas que gostam, a prazeres, para entrar pela porta estreita. Não são muitos. Humildade, como faz falta nos nossos dias. Humildade. Quantos são humildes? Vontade persistente. Quanta gente desiste? Muitas vezes no começo da caminhada. E urgência. Urgência é um toque nessas características que vem do próprio Jesus, em virtude da resposta que ele dá àquele que lhe pergunta: serão muitos os salvos? Então, nós vemos aí neste verso: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus já está falando, muitos não conseguirão. E nós já fizemos uma análise aí dos motivos. Eles vão precisar se esforçar, eles vão precisar renunciar, vão precisar ser humildes, reconhecer seus pecados, reconhecer que são pecadores, pedir perdão, entregar a vida a Jesus, deixar que Ele dirija as suas vidas. Muitos não querem isso. Mas e a urgência? Quantos se lembram da urgência na resposta de Jesus? Ele diz aqui: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Alguns dos motivos nós já demos, mas pela resposta de Jesus, ainda há mais motivos. Vamos pensar, indo pela linha aí da
renúncia, das coisas que precisam ser deixadas para trás. Quem leva bagagem não entra. Isso vocês já ouviram no ano passado e eu volto a repetir aqui. Quem leva bagagem não entra pela porta estreita. Só cabe uma pessoa por vez e sem bagagem. A bagagem pode ser material, física, aquilo que você considera tesouro. A bagagem, portanto, podem ser tesouros, podem ser pessoas que você quer carregar com você, pessoas que você coloca no primeiro lugar na sua vida. Então, estamos falando de idolatria, seja lá que for o seu ídolo. Pela porta estreita não entra. Mas esta bagagem pode até mesmo ser constituída por itens abstratos não materiais, sentimentos negativos, por exemplo, mágoa. Não se entra pela porta estreita com mágoas, carregando rancor de alguém, ódio ou inveja. Não. E quero salientar aqui, não estamos com isto dizendo que é por obras ou é por comportamento que se entra pela porta estreita. Não. Só que estas são características de quem rejeitou Jesus. Então, estas pessoas não vão entrar pela porta estreita, porque quem entra pela porta estreita aprendeu a perdoar. Lembram-se de uma parábola de Jesus? Um rei perdoou uma grande dívida de um de seus súditos. Mas este súdito, ele não perdoou em comparação com a dívida que ele tinha para com o rei, ele não perdoou uma pequena dívida que uma outra pessoa tinha para com ele. Outros souberam, foram e falaram ao rei. O que ele fez? Lançou na prisão aquele que não soube perdoar. É mais uma das mensagens que nós temos na Bíblia de que nós somos transformados pelo Espírito Santo quando entregamos nossa vida a Jesus. Ele nos ensina a perdoar, a não carregar rancor. E sabe por que nós aprendemos a perdoar? Porque Ele derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui nós não estamos falando de obras, de coisas boazinhas que você precisa fazer para entrar pela porta estreita. Não, não estamos falando disso. Mas, sim, das características que não foram deixadas de lado na vida de alguém, exatamente porque essa pessoa está rejeitando Jesus, está rejeitando entrar pela porta estreita. Então, não entra pela porta estreita quem carrega mágoa, ódio, inveja, o amor. O amor cobre todas essas coisas. O amor vence tudo isso. Quem ama não se ofende. Quem ama não se porta mal. Quem ama, ora, não cuida dos seus próprios interesses, mas procura ajudar as outras pessoas. É o que nós aprendemos na Bíblia acerca daqueles que são transformados pelo Espírito Santo que nos foi dado por Jesus quando nós entregamos nossa vida a Ele. Então, muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque procuram levar bagagem e a porta é estreita. Tem que deixar tudo isso, confessar e deixar, renunciar, caso se trate de algum bem material, riquezas, o que quer que seja. E aí, fica a pergunta aqui a você. O que está impedindo você de entrar, caso você ainda não tenha recebido a Jesus
como seu Salvador pessoal e Senhor. Porque em outro lugar ele diz que ele é a porta, lá no Evangelho de João. Ele diz que ele é a porta. E aqui nós aprendemos que essa porta é estreita. E é estreita porque exige renúncia. O que está impedindo você de entrar? Existe uma história, não sei se você já ouviu, sobre a captura de macacos em alguns lugares no mundo. Aqui no Brasil, inclusive, já se fez isto a partir daquela árvore sapucaia que produz um fruto que, assim, de casca dura, que é uma cumbuca com, assim, uma abertura bem pequena. Na Índia, eles usam um coco, fazem uma abertura pequena para capturar macacos, pequenos macacos. Mas a história mais conhecida e antiga é de algumas tribos africanas que utilizam um método curioso para capturar esses macacos. Os macacos são espertos, eles vivem saltando nos galhos mais altos das árvores e não seria fácil capturá-los, a menos que se crie algum engenho. Os nativos, esses nativos africanos, eles fazem ou faziam o seguinte: eles pegam uma cumbuca de boca estreita e colocam dentro dela uma banana. Em seguida, amarram-na ao tronco de uma árvore frequentada por macacos, afastam-se e esperam. Então fica lá a cumbuca, a vasilha com orifício pequeno, amarrada lá na árvore, e uma banana lá dentro. Após isso, um macaco curioso desce, olha dentro da cumbuca e vê a banana. Enfia sua mão, apanha a fruta, mas como a boca do recipiente é muito estreita, ele não consegue retirar a banana. Isso acontece muito com macacos novos, macacos inexperientes. Talvez venha daí aquele ditado que macaco velho não põe a mão em cumbuca. Surge então um dilema. Se o macaco largar a banana, sua mão sai e ele pode ir embora livremente. Caso contrário, continua preso na armadilha. Depois de um tempo, os nativos voltam e tranquilamente capturam os macacos que teimosamente se recusam a largar as bananas. Que estupidez dos macacos, nós pensamos. Basta largar a banana e ficar livre. Livre do quê? Do destino de virar alimento, do destino de ir para a panela. Só que o macaco, ele dá importância exagerada à banana. Agora, como é que ele, vamos falar assim entre aspas, como é que ele pensa? Ela já está ali na sua mão. Parece ser uma insanidade largá-la. Não viemos do macaco, como alguns defendiam no passado, e ainda haja hoje quem acredite nisso. Mas quantos cometem a mesma estupidez nas escolhas que fazem na vida? Quantos não querem renunciar a coisas que estão fazendo com que essas pessoas vão para a perdição? Há ainda outros que deixarão para a última hora.
mas a porta é estreita. Analisando o texto, há este perigo e Jesus deixa isso claro aqui. A porta é estreita. O que nós percebemos? Só entra um por vez. Por largos portões passam multidões. Na época em que as torcidas iam aos estádios, no final de um jogo no Morumbi, quando os portões se abrem, muita gente sai ao mesmo tempo. Na hora de entrar, tem que mostrar o bilhete, então é aos poucos, mas na hora de sair, abrem-se os portões e a multidão sai de vez. Mas Jesus diz aqui que a porta para a salvação é estreita. E ele nos dá aí mais ou menos essa ideia de que tem de passar de um em um. E tem mais, a porta, ela é estreita, ela está aberta, mas tem hora para fechar. E o tempo está correndo, está terminando. Imaginem uma multidão lá fora e quando percebe que as portas vão fechar, todo mundo correr para entrar por ela. É esse o sentido do que Jesus responde aqui àquele que pergunta. São poucos os que serão salvos? O dono da casa vai levantar e fechar a porta. Verso 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Este é o verso que nós escolhemos aí como verso principal para pensarmos. O dono da casa vai se levantar num determinado momento e vai fechar a porta. E Jesus fala na sua resposta, nós já chamamos a atenção para isso, ele fala, vocês ficarão do lado de fora. Parece que ele está advertindo, e realmente ele está fazendo isso, aqueles que ainda não entraram pela porta estreita. Então, esta palavra aqui, ela vai especialmente àqueles que ainda não entraram pela porta estreita. Estão esperando o quê? O dono da casa se levantar e fechar a porta. Lá em João 14, versos 1 e 2, Jesus falou para os seus discípulos, não fiquem perturbados, não turbem coração de vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo para sempre, onde eu estiver. Ele é o dono da casa. Ele vai se levantar e fechar a porta. E ele diz àqueles que o ouviam ali naquele momento, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Que resposta! Que resposta difícil de ser ouvida. O dono da casa vai levantar e fechar a porta, a multidão vai correr, mas a porta é estreita, não dá para entrar todo mundo ao mesmo tempo. E pelo que nós vemos no texto, será possível saber o momento em que a porta estará fechando. Nesse momento, muitos vão correr, mas
será tarde. Tarde demais. Porque não vai dar tempo de entrar. É como alguém que chega atrasado para um concurso ou exame vestibular. De vez em quando a gente vê isso na televisão nessas épocas. Os portões são fechados na cara. E não adianta chorar. Como vai ser isso exatamente? Não sabemos. Mas Jesus deixou avisado e também chamou a atenção para os sinais desse momento. O momento em que a porta estreita estiver para fechar. Em outras comparações, esta é uma delas. Jesus fala do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A sua vinda, sua segunda vinda, sua volta, vai ser assim, repentina. Mas ele falou várias vezes para os seus seguidores: olhem para o tempo, vocês sabem distinguir, sabem dizer quando vai chover, a partir da direção do vento, das nuvens que vão ficando escuras. Vocês sabem se vai fazer sol, se vai chover, se vai esfriar. Prestem atenção nos sinais que Deus envia para chegar à conclusão de que a volta de Jesus para consumar todas as coisas está perto, então a porta vai se fechar. Jesus fala guerras, rumores de guerras, fome, pestes. Hoje em dia só se fala da Covid-19. São ou não são pingos de chuva, de advertência? Aqueles que vão e perdem a hora para o vestibular. Ah, o trânsito estava ruim, minha mãe estava doente, meu tio morreu. Essas respostas não abrem o portão do vestibular. Jesus disse que quando o dono da casa for fechar, quando ele fechar a porta, os que estiverem de fora batendo, igual essa aqui, né? Essa mão aqui, batendo na porta, eles vão falar: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Essa vai ser a resposta deles, a identificação deles. Verso 26. Aliás, verso 25 ainda. Senhor, abres na porta, ele porém responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. E no verso 26, então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Sabe essas pessoas que querem ser moderninhas nos nossos dias? Que vão na conversa dos artistas, daqueles que têm uma vida... Os artistas, os que defendem ideias imorais, desses que nós estamos falando. Essas pessoas moderninhas, que acham que vale tudo, que mudaram a música do Tim Maia. Olha como as coisas ficaram até pior, né? Tim Maia falava: só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher. A letra já era pervertida, porque ele fala vale tudo. E agora eles tiraram, inclusive, essa parte num comercial que tem aí. Eles
dizem o oposto do que ele dizia. Olha como as coisas vão mudando. Esses moderninhos não entram pela porta estreita, vão ficar de fora. Quando virem as evidências, será tarde demais. Com esse tipo de resposta, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Essas pessoas vão querer provar que são amigas de Jesus, sem ter tido intimidade com ele, amigas de Jesus sem tê-lo obedecido. Jesus falou certa vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, portanto, esse é o que me ama. Esse Jesus conhece. Então, quem quiser provar que é amigo de Jesus, sem ter intimidade com ele, sem tê-lo obedecido, vai passar vergonha. Ele vai falar: você nem nunca ouvi falar o seu nome. É uma forma de se referir que não há qualquer comunhão entre Jesus e essas pessoas que o recusaram, o desprezaram. Não os conheço, nem sei de onde vocês são. E qual que é a resposta de Jesus na sequência? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Quanta gente que você conhece estará lá dentro, num banquete, e você, que merecia, segundo o seu padrão, segundo o seu entendimento, excluído. É o que Jesus disse aqui. E ele falou bem assim, direto para aqueles que o ouviam. Tanta gente lá dentro e vocês excluídos. Aqui de uma forma direta, quando ele menciona Abraão, Isaque e Jacó, parece que ele está falando com os judeus. Vocês vão ficar fora. Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas estarão dentro e vocês excluídos. E mais ainda, no verso 29, Jesus diz: pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, dos quatro cantos da terra, podemos assim dizer, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Aqui Jesus falando aqueles judeus, aquele lugar deveria ser deles. Numa parábola Jesus fala isso também. O banquete é preparado, os convidados, cada um despreza aquele que convidou de uma forma, com uma desculpa, então ele manda virem todos aqueles que quiserem para estarem no banquete. É mais ou menos nesse sentido também. O judeu rejeitou Jesus, o Messias, mas o gentil, todo aquele que não é judeu, o convite foi estendido a todos. Na verdade, sabemos, é plano de Deus desde o início. Mas através do povo de Israel, Deus alcança todos os povos. Os sinais de que a porta estreita vai ser fechada estão aí, temos visto. É como a porta da arca de Noé. Começou a dar os primeiros pingos e o povo deve ter pensado: é só uma chuvinha. Quando correram para a arca, a porta estava fechada. Era tarde demais. Nos nossos dias, há pessoas que pensam: deixa para quando eu for velho, preciso curtir a vida. Agora não tenho tempo, dizem outros. Tenho algumas metas, alguns objetivos a atingir
antes de pensar em Jesus, antes de pensar em eternidade, é como aquele filho que você não vê crescer porque precisa terminar algo antes de brincar com ele e o tempo passa tão rápido que ele cresce e você não aproveita a infância dele. Com Jesus é bem assim. As pessoas se preocupam com tanta coisa e esquecem do principal, esquecem do seu destino eterno. Muitas vezes as pessoas esquecem, você esquece que não é dono do tempo nem da sua própria vida. Excluídos. Os judeus, por rejeitarem Jesus como Messias, veriam seus patriarcas no reino de Deus e pessoas dos 4 cantos da terra, os gentios, e eles excluídos, deixados para fora. Todos aqueles que exploram as pessoas no nome de Jesus, falsos profetas, vão ser deixados de fora. Mateus 7, versos 22 e 23. Antes de ler aqui 22 e 23, é até importante ler o 21 também. Mateus 7, verso 21, que nós lemos aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A porta estreita, obediência, difícil para muitos. Mas aí Jesus completa versos 22 e 23. Aqui embaixo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas desculpas de muitos. Nós profetizamos em teu nome, e está cheio de gente aí que vive falando eu profetizo, quando não ouviu nada de Deus para falar às pessoas. E profetizar é isto na palavra de Deus. Era assim que os profetas faziam. Deus falava, eles iam e falavam, assim diz o Senhor. Alguém criou aí esse eu profetizo, sem ter ouvido de Deus para falar às pessoas. Sabe o que Jesus diz? Todos aqueles que exploram as pessoas no nome de Jesus, falsos profetas, ele diz isso aqui em Mateus 7, vão ficar de fora. Jesus vai dizer, eu não os conheço, como nós lemos aqui. Aqueles que vivem na hipocrisia, evidenciando que não se arrependeram de seus pecados, vão ficar de fora. Vai ser tarde demais quando perceberem que a porta estreita se fechou. Se praticam o mal, é porque não pertencem a Cristo. Jesus fala, afastem-se de mim, apartem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Não é característica daquele que nasceu de novo, daquele que é nova criatura, aquele que recebeu a Jesus como seu salvador pessoal e o serve como Senhor, não é característica desse praticar o mal. E assim, vamos caminhando então para o final desta palavra. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, verso 29, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Você pensa que aquele lugar é seu?
agora não mais aplicando ao judeu. Você vai ver pessoas lá e você deixado fora. Verso 30, Jesus diz: de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Quanta gente aí se alegra junto com a Igreja de Cristo nos louvores dentro de um templo evangélico. Quantos saem de lá melhor ao ouvir uma palavra de Deus de alento, de consolo, o amor de Deus. Quantos experimentam as bênçãos que nós também experimentamos. Sabe o que significa? Podemos ser os primeiros em privilégios e os últimos na graça. Aqueles que comiam e bebiam com Jesus. Privilégio em estarem com o Mestre. Mas rejeitaram a graça. Esta foi a resposta de Jesus a alguém cujo nome nem é citado, alguém que lhe perguntou. Verso 23 aqui. Senhor, serão poucos os salvos? Com base em todas estas palavras de Jesus, com base na resposta de Jesus, qual a sua conclusão? E em relação a você, está disposto a renunciar? Está disposto a ser humilde? Está disposto a reconhecer que é pecador? Está disposto a se arrepender? Está disposto a pedir perdão, entregar sua vida a Jesus? Está disposto a deixar para trás tudo o que desagrada a Deus? Está disposto a se entregar a Jesus e deixar que o Espírito Santo te transforme? Ou seja, vida agora voltada para o Senhor? Este já está entrando pela porta estreita, que é Jesus. Esse é o recado de Jesus. E a nossa oração é que não seja tarde demais para você. Amém?